Olá, pessoal! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a raiva. Por ser um sentimento e uma emoção que traz muito desconforto, geralmente ninguém quer sentir a bendita da raiva, né? Então eu trouxe aqui alguns questionamentos para a gente fazer quando tiver com isso, passando por esse momento, né? Por exemplo, que regras minhas foram quebradas? Nessa situação, nesse contexto, o que aconteceu? Qual é um valor, algo que eu penso, que eu prezo muito, que foi quebrado? O que isso está dizendo de mim? O que isso diz de mim? E o que isso diz do outro também? Vamos, vamos supor, eu estou com raiva porque o meu colega me deu bolo hoje no cinema. Eu ia ao cinema com ele simplesmente não apareceu, deu o bolo. Então, qual regra minha aí foi quebrada? Pode ser, por exemplo, que eu não gosto que ninguém me dê bolo, eu acho isso uma falta de educação. Então, a regra é: dar bolo é falta de educação. Para um outro, pode ser: ele acha que eu não tenho mais nada de interessante para fazer. Então ele não pensa em mim, ele não pensa no meu tempo. Ele acha que simplesmente meu tempo não tem valor, que o tempo dele é mais importante que o meu. Qual será a regra aí? O que isso está dizendo de mim? Será que isso está dizendo que, por exemplo, nesse segundo caso, que eu não tenho valor e que o outro se acha mais importante é, do que eu, no caso? Será que é isso mesmo que está dizendo aqui para mim, passando muito rapidamente? Quando a gente está com raiva, por várias vezes nós reagimos, né? Então aqui eu estou querendo dizer quando a gente pensa mesmo no que pode estar acontecendo. E outra perguntinha: isso é real? Será que isso é um fato para todos? Ou isso foi uma maneira que eu, Ana Paula, interpretei? Né? Às vezes a minha maneira é diferente da do outro. Por exemplo, com esse do tempo, será que passou isso pela cabeça do outro? Ou será que o outro simplesmente esqueceu o compromisso mesmo, mas não porque ele acha que o tempo dele é mais valioso do que o meu? Mas sim porque ele torceu o pé, por exemplo, furou um pneu e ele aí ficou tão impelido ali em resolver alguma outra urgência e que esqueceu realmente, e que isso às vezes acontece justamente por ser da personalidade dele, às vezes ser uma pessoa esquecida, né? Então pode dizer muito mais dele do que de mim, do que realmente do que esse outro pensa de mim. Está dizendo mais como ele gera a vida dele. Aí, então, essa seria a outra pergunta, que é: tem uma outra maneira de interpretar? Poderia ter, sim, nesse caso. Nosso fulaninho tem cabeça de vento, me esqueceu aqui. Mais uma vez, se for algo recorrente, por exemplo, né? Eu posso pensar também qual era a necessidade ali do outro quando eu ficar sabendo e tudo que aconteceu. Então, às vezes a necessidade dele era curar o pé dele, ou trocar o pneu dele, era ser também entendido que ele estava ali precisando apagar algum incêndio, ou às vezes que ele simplesmente esqueceu. E aí a gente poderia procurar ver isso também nesse prisma de que toda ação ali por trás a gente sempre tem uma necessidade. E a gente pode olhar também na nossa. Qual era a minha necessidade, então, nesse caso? Era ser entendida, era que olhassem para mim como um ser importante, que o tempo é importante, que meu tempo é valioso. Então, isso são colocações que eu posso falar para ele. E, principalmente, eu posso resolver, depois, sabendo de tudo isso, agir de outra maneira. Se é algo recorrente, se esse meu colega é um cabeça de vento, sempre eu vou correr o risco de não ir ao cinema,
com ele, eu posso simplesmente, então, recusar os convites. Falar, ó, fulano, tudo bem, vamos continuar sendo amigos, mas agora eu não vou mais aceitar seus convites, nem te convidar para ir ao cinema, já que sempre ocorrerá isso. Você me dá o bolo sem nem me avisar. Ou eu posso também falar, olha, fulano, eu entendo você e tudo, mas quando nós fizemos um compromisso, eu necessito de ter essa segurança de que você vai me avisar quando algo assim ocorrer, né? Que aí sim pode ocorrem imprevistos e aí há desmarcação, mas justamente você pode me avisar que assim eu me sinto um pouco Daí você diz o que você sente, né? No meu caso, eu posso me sentir mais me sumiu a palavra, que atendida mesmo, que você olha para mim de uma maneira atenciosa, né? Que me entende tudo. Eu posso também ter outra postura, que é, olha, eu vou ao cinema tal dia. Se você quiser, apareça por lá, mas eu vou ao cinema de qualquer maneira. Então, fique tranquilo, não precise, se você não aparecer, simplesmente não apareceu. Assim eu evito completamente de ficar com raiva, porque não ficou ali subentendido que ele deveria me avisar. Não é um compromisso marcado, sacramentado, é um compromisso caso ele possa, caso eu possa, né? Agora, a gente também pode pensar em mais uma pergunta. Qual foi ou é a sua motivação para ter feito ou agido algo assim? Qual o porquê disso? Aí entra muito já quando a nossa raiva já está acalmando ali, começa aquele lado de culpa, sabe? A gente começa a ficar um pouco culpada. Tipo, ai, será que eu deveria ter acabado com a amizade por causa de um cinema? Será? E será que foi por causa de um cinema? A motivação não foi outra? Não estava lá atrás naquela minha necessidade não atendida, de que a pessoa me olhasse como um ser humano importante. Talvez eu possa também ter descontado nessa pessoa. Pode ser que outras pessoas da minha vida, às vezes da minha família, não me olharam ali no meu passado como uma pessoa importante, não me deram essa atenção devida e agora eu levo para um cinema ou para qualquer outro fator, porque aqui nosso exemplo é esse, por isso que eu estou falando do cinema, né? Então a gente olha um pouco isso, essa motivação, porque isso faz a gente distanciar um pouco dessa culpa. A gente vê que tinha ali algo atrás. Nós não agimos do nada, apesar de parecer, principalmente na vida cotidiana, né? A gente faz um tanto de coisa assim, a gente vai reagindo na vida e não vai pensando. E de repente essas coisas explodem. Pode explodir num acesso de ansiedade, por exemplo, de pânico, ou de querer ficar muito triste ali, deitadinha na cama, quietinha, isolada. E são maneiras que a gente lida mesmo com o estresse diário, com as coisas que nos vão vindo, são nossas maneiras de enfrentar. E não tem nada de errado nisso, a não ser quando nos traz sofrimento. Aí sim, porque às vezes ela teve uma função ali de proteger e tudo, mas agora não está sendo tão legal assim. Então a gente faz essas perguntas para ver, né? Nós também podemos ver qual era a finalidade. Para que você quer isso? Ou para que você fez isso? Né? Em resumo, é o porquê e o para quê. Muitas vezes a gente nem sabe, a gente só vai fazendo. Mas o porquê que eu fiz isso? Para extravasar algo que estava aqui, um sapo, né? Ou porque eu acho que tudo tem que ser dito. Se eu não brigar com aquela pessoa na hora, não falar, eu vou ficar doente de raiva. Ou ela vai achar que eu sou fraca e vai fazer de novo, de novo e de novo. Pode ser uma maneira de pensar, né? E sabendo disso, a gente pode fazer um advogado ali de defesa. Será mesmo? Ou um promotor, né? Não importa muito. Mas fazer um contraponto. Será que temos mesmo que falar tudo para o outro? Será que esse excesso de sinceridade também às vezes não vira o tal sincericídio?
ou até uma falta de educação, ou não tá ali querendo essa agressão para o outro não achar que eu sou frágil, eu colocar para o outro ali que aí eu me torno esse agressor que eu não queria. Então são ponderações que a gente sozinho mesmo, esse falar para o outro, falar tudo, eu acho que é muito mais falar para a gente. Em vários momentos da vida temos mesmo que nos expor, ser assertivo, falar o que expressa, como nessa maneira mesmo. Mas talvez não naquele momento, talvez não daquele jeito, e talvez não por esse motivo, né? Vamos pensar. Então é só para refletir, né? E para quê? Qual que é a finalidade? Se a minha finalidade aqui é ter companhia para ir ao cinema, eu posso usar então uma outra estratégia. Se a minha finalidade é ser respeitada, eu posso usar outra estratégia também, que não seja então agressiva, porque aí seria não ser respeitada, seria que a pessoa tivesse medo de mim. Então, usando algo assim, né? Então, enfim, eu acho que são várias reflexões que nós temos. Esse é só um primeiro vídeo, um primeiro apanhado. Vamos continuar falando sobre isso. Até o próximo vídeo.